Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da família Watts. Shannon Watts nasceu em 10 de janeiro de 1984, em Nova Jersey. Ela é filha de Frank e Sandra, e ela tinha um irmão, Frank. Seu primeiro casamento foi em 2002, mas o relacionamento acabou em divórcio em 2007. E a Shannon ela era muito ativa nas redes sociais, principalmente no Facebook. Ela gostava de compartilhar diversos detalhes da vida dela no Facebook, seja por fotos, textos ou mesmo vídeos. E numa dessas publicações ela relatou que esse primeiro casamento ele tinha acabado com a autoestima dela e com a sua confiança, e ela levou bastante tempo para conseguir reconstruir tudo isso. E ela também sofria com uma doença autoimune, que é chamada lupus. E ela também costumava compartilhar sobre a sua experiência com essa doença com as pessoas no Facebook. E a Shannon, ela conheceu o Chris em 2010 pelo Facebook e eles se casaram em 2012. E após se casar, eles se mudaram para a cidade de Frederick, no Colorado, e lá eles compraram uma casa bem grande, ela tinha 5 quartos. E apesar dos médicos dizerem que a Shannon ela não poderia ter filhos, eles tiveram 2 meninas, a Bella e a Celeste. E a Shannon ela trabalhava para uma empresa de marketing de forma online. Essa empresa ela vendia produtos orgânicos. E já o Chris ele trabalhava para uma empresa de petróleo. A Shannon ela gostava de passar essa imagem de família perfeita, de que ela tinha um marido perfeito e que tudo na vida dela ia muito bem, apesar da doença e das dificuldades que ela passava nesse sentido. E em junho de 2018, ela anuncia que ela está esperando mais um filho. Ela inclusive mostra a reação do Chris em um vídeo e também a reação das 2 meninas ao saber que vão ter ali um irmãozinho ou irmãzinha. Até então eles ainda não sabiam. E mais tarde eles ficam sabendo que dessa vez seria um menino. E o Chris ele passou por uma mudança física bastante considerável. Ele perdeu bastante peso e passou a frequentar a academia quase que diariamente. Então a sua aparência acabou virando ali uma das prioridades na vida dele. Então no dia 13 de agosto, a Shannon ela volta de uma viagem de negócios. E uma das suas melhores amigas, a Nicole, ela deixa ela em casa. E isso teria sido ali por volta das 2 da manhã. Inclusive uma das câmeras de segurança que havia na residência registrou esse momento. Então, próximo ali das 8 horas da manhã no dia seguinte, a Nicole ela liga para a Shannon porque ela tinha uma consulta no médico. E então ela queria saber como tinha corrido. E como ela não recebeu nenhuma mensagem da amiga, e aquilo era estranho, porque ela estava quase que sempre online. E então ela começa a mandar outras mensagens, mas a Shannon não responde para ela. E ela chega a ligar para a amiga, que também não atende. Então por volta das 11 da manhã ela vai até a casa da Shannon para ver se estava tudo bem com a amiga. E ao chegar lá ela percebe que o carro da Shannon ele estava na garagem, mas a amiga não estava atendendo a porta, então ela acha que pode ter acontecido alguma coisa com ela e ela chama a polícia. E logo que a polícia chega ao local, eles não entram de imediato na casa, porque a princípio não parecia ter nada que indicasse que tivesse algum problema ali. Então eles teriam que pedir autorização do Chris para poder entrar na residência. Então o Chris é avisado, então ele diz que vai voltar para casa para ver o que aconteceu, e a polícia junto com a Nicole ficam lá aguardando ele chegar. Então, por volta das 14h07, ele chega e eles entram primeiro ali pela garagem, pela porta da garagem. Então, a primeira coisa que ele faz, logo que entra ali na garagem, o Chris ele abre a porta do carro da Shannon e parece procurar alguma coisa ali no carro. Então, depois ele entra em casa e ele fica cerca de 1 minuto sozinho ali na casa, até que ele abre a porta para que os policiais e a Nicole possam entrar. E ao entrar na casa, eles encontram o cachorro da família, mas não encontram nenhum sinal nem da Shannon e nem das crianças. Quase que de imediato ele relata que estava dando falta ali dos cobertores das meninas e que elas não iam a lugar nenhum sem aqueles cobertores. E na casa eles também encontram o celular da Shannon, também encontram a aliança de casamento dela, que o Chris disse ter encontrado ali do lado da cama.
A bolsa dela também estava no local com alguns medicamentos que ela costumava ingerir. E um dos vizinhos, ele percebe ali a movimentação da polícia, então vai conversar com eles e diz que tem uma câmera de segurança na sua casa que ela filma ali a entrada da garagem da família Watts. E a polícia vai até a casa dele para ver essas imagens e é possível ver que por volta das 5 horas da manhã o Chris ele teria parado uma caminhonete em frente à garagem da família. Então ele teria parado essa caminhonete ali em frente e ele teria colocado alguma coisa no porta-malas dessa caminhonete, mas não é possível ver ao certo o que. Ele teria levado mais de 25 minutos para fazer esse carregamento. E o Chris, ele estava junto nesse momento que a polícia estava vendo essas imagens na câmera do vizinho e ele diz que, na verdade, ele estava carregando ali alguns materiais de trabalho. Mas logo que o Chris sai, a polícia ela tem um momento ali para conversar a sós com esse vizinho. E o vizinho diz que acha estranho, que o Chris ele parecia muito falante, bastante agitado e que normalmente ele não era assim. E ele também diz que é estranho que ele tenha parado a caminhonete ali em frente à garagem, porque ele nunca fazia isso, então foi algo atípico. E nesse mesmo dia, o Chris ele dá uma declaração para a imprensa em frente à sua casa, fazendo ali um apelo para que as pessoas ajudem a encontrar a sua esposa e as suas 2 filhas. E é claro que esse caso, como muitos, chamou muita atenção das pessoas por todo o país. Afinal, se tratava não somente de uma mulher desaparecida, mas também de 2 crianças pequenas. E a Shannon, ela também estava grávida. Então, no dia 14 de agosto, o Chris ele vai até a delegacia e ele responde algumas perguntas da polícia. E ele diz aos investigadores que o casamento dos 2 não ia muito bem, que eles estavam tendo alguns problemas. E que naquela madrugada, após a Shannon chegar da viagem, eles teriam conversado sobre o fim do relacionamento. E ele disse que ela teria mencionado que ia com as crianças para a casa de uma amiga, então de início era lá que ele acreditava que ela estava. Mas então ele teria passado a acreditar que elas teriam sido sequestradas. E o detetive ele pergunta se existia alguma outra pessoa no relacionamento deles, se o Chris ele traía a esposa dele. E o Chris diz que ele não tinha nenhum relacionamento extraconjugal. O Chris então pergunta se eles vão conseguir encontrar o responsável pelo desaparecimento da sua esposa e das suas filhas. E ele inclusive menciona que ele acredita que esse criminoso vai passar a vida na prisão, afinal envolvia ali 2 crianças. E quando o detetive ele levanta a hipótese desse criminoso poder ter machucado as 2 meninas, o Chris ele pergunta se existe pena capital no estado do Colorado. Então no dia seguinte, no dia 15 de agosto, o Chris ele volta até a delegacia para fazer um teste do polígrafo e ele reprova nesse teste. O que a princípio não é assim tão estranho, porque é comum que algumas pessoas inocentes reprovem no teste do polígrafo, assim como também acontece de, em alguns casos, o criminoso passar no teste. Mas com isso, o Chris ele acaba falando para a polícia que na verdade ele tinha mentido sobre ter outra pessoa e que ele tinha sim um caso extraconjugal. Mas eles acham isso um pouco estranho, porque parecia ali que o Chris estava tentando justificar o porquê ele tinha reprovado, sendo que nenhuma das perguntas envolvia essa questão se ele tinha uma amante, se ele tinha algum relacionamento fora do seu casamento. E os detetives, na verdade, não estavam surpresos com essa revelação do Chris, porque eles já tinham essa informação de que ele tinha uma amante, e inclusive eles já tinham conversado com ela. Ela se chamava Nicole e ela tinha se apresentado espontaneamente. Ela viu a notícia de que a esposa e as 2 filhas do Chris estavam desaparecidas, então ela resolveu procurar a polícia. A Nicole e o Chris eles tinham se conhecido no trabalho. E segundo a Nicole, ele mencionou que seu casamento estava terminando e então os 2 iniciaram um relacionamento. Segundo a Nicole, ela não sabia que ele continuava casado e quando ele viu a notícia de que a esposa dele e as 2 filhas estavam desaparecidas, ela achou aquilo muito estranho e resolveu entrar em contato com a polícia. A polícia ela começa a desconfiar que o Chris é responsável pelo desaparecimento da sua esposa e das 2 filhas. Então eles começam a pressionar o Chris a falar. E eles dizem que o carro do Chris ele tem GPS, então seria só uma questão de tempo para a polícia saber onde ele realmente esteve. O Chris, então, ele não fala nada para a polícia, mas ele diz que quer conversar com seu pai. Então, ali mesmo na delegacia, o pai do Chris, ele entra lá na sala do interrogatório e começa a conversar com o Chris a sós. E o Chris, ele diz pro pai dele que naquela madrugada a esposa dele tinha ficado muito chateada com aquela conversa deles sobre o fim do relacionamento.
Então ela teria subido as escadas da casa, ido até o quarto das crianças e tirado a vida das duas meninas. E ele teria ficado muito transtornado com aquilo, e então fez o mesmo com a sua esposa. E ele teria dito que após isso ele teria colocado o corpo das crianças no carro, dirigido até um poço, que era um local que ele iria trabalhar no dia seguinte, e colocado o corpo das meninas lá. E uma equipe da polícia já teria ido até esse local, porque por conta do GPS do carro do Chris, eles conseguiram essa informação, eles já tinham se dirigido até lá. E eles acabaram questionando o Chris sobre onde ele teria colocado o corpo da esposa dele, e ele mencionou o local, e não foi muito difícil de encontrar, porque ele só estava parcialmente enterrado. E os corpos das meninas, eles tinham sido colocados nesses tanques, que eram tanques de óleo, então foi preciso que eles drenassem esses tanques para poder encontrar o corpo das duas meninas. Porém, segundo a versão do Chris, ele teria tirado só a vida da esposa e quase ali como uma vingança por ela ter tirado a vida das filhas deles. Mas a polícia ela não acreditava nessa versão e ela achava que o Chris era responsável por ter tirado a vida das meninas também. No dia 15 de agosto, 2 dias após o crime, o Chris ele é preso. E 5 dias após a prisão, o Chris ele é acusado formalmente de crime de assassinato em primeiro grau, interrupção ilegal de gravidez e adulteração de cadáver. E no dia 6 de novembro de 2018, ele faz um acordo onde ele admite ser culpado pelos crimes e assim ele não receberia a pena capital. Somente em fevereiro do ano seguinte, já na penitenciária, o Chris ele conta os detalhes de como ele teria cometido os crimes naquela madrugada de 13 de agosto. Então, naquela madrugada, eles de fato tiveram uma discussão e nessa discussão o Chris contou para Shanann que ele tinha uma amante. Então, a Shanann teria dito para ele que ele nunca mais ia ver as filhas dele. E isso teria deixado ele muito revoltado, então ele partiu para cima dela e começou a estrangulá-la. E segundo o que ele relata, ela nem sequer tentou se defender. Então, quando ele estaria ali retirando o corpo da esposa da cama do casal, a filha mais velha, a Bella, ela teria visto a movimentação e achou aquilo estranho, perguntou para ele o que estava acontecendo. E ele teria apenas dito para ela que a mamãe não estava se sentindo bem. Mas, segundo ele mesmo, a menina era uma menina muito esperta, então ele acha que ela sabia que tinha alguma coisa de errado. Então ele coloca o corpo da esposa no carro, então ele dirige com as meninas e o corpo da mãe delas ali no carro até esse local onde ele iria trabalhar no dia seguinte, que era um local mais afastado ali onde tinham esses poços. Então ele enterra de uma forma bem superficial ali o corpo da esposa, volta até o carro e ele usa o cobertor que as meninas tinham para sufocar a filha mais nova. E a Bella, que era um pouco mais velha, ela assiste a toda aquela cena e pergunta ao pai se ele vai fazer o mesmo com ela. E o Chris relata que a menina implorou pela vida enquanto ele tirava a vida dela. Bom, o poço de petróleo em que o corpo das meninas foi ocultado, ele foi demolido em 2019 e a casa da família ela foi colocada à venda. E o Chris ele foi condenado a 5 sentenças de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, mais 84 anos de prisão. E esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, de se inscrever se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo.